Vamos lá, no meu último vídeo aqui no canal, eu falei para vocês qual é a melhor estratégia de todas na minha opinião, operacionalmente falando, inclusive dei um fundamento matemático por trás dela. Se de repente não ficou claro, eu recomendo que você assista de novo, e se mesmo assim não ficar claro, pode me chamar no WhatsApp, que está na descrição do vídeo aqui, que eu posso trocar uma ideia com você. Nesse vídeo eu queria trazer para você as piores estratégias que existem. E lembrando que eu não estou falando isso da boca para fora, eu tenho legitimidade para falar, primeiro porque eu perdi muito tempo antes de começar a ganhar. Segundo, trabalhei 15 anos como executivo no mercado financeiro e vi de tabela muitas pessoas perdendo dinheiro e ganhando dinheiro também. Então todo mundo usava várias estratégias, essa galera usava várias estratégias e alguma coisa pelo menos me serviu de lição. Eu vou começar enumerando da menos pior para a pior estratégia, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, suporte e resistência. Levando em consideração que a grande maioria das pessoas perdem, a gente sabe que o motivo que elas perdem não é especificamente por conta da estratégia de trade, e sim por conta de outras coisas, como falta de experiência, falta de disciplina, falta de maturidade, falta de gerenciamento, são fatores intrínsecos, mas existe um consenso entre essa galera que é usar praticamente a mesma estratégia. Suporte e resistência é uma delas. Não existe fundamento matemático nenhum por trás de suporte e resistência, né? Principalmente se você é uma pessoa que busca respostas racionais, que busca um embasamento matemático, uma razão por trás de uma resposta, você não pode se dar o luxo de dar o benefício da dúvida para alguém que opera suporte e resistência, independente da forma que ele esteja operando suporte e resistência. Primeiro porque não existe garantia. Geralmente a galera que opera suporte e resistência, eles usam essas regiões para identificar momentos de reversão do preço, né? Mas não existe fundamento matemático nenhum por trás disso, levando em consideração que qualquer ponto do gráfico, o preço ele tem 50% de chance de subir e 50% de chance de cair. Uns 2 anos atrás, eu entrei numa discussão com um pessoal que achava que tinham descoberto enfim, o Santo Graal, a oitava maravilha do mundo, e eles trocaram o nome de suporte e resistência por topos e fundos históricos, topos e fundos máximos. Cara, era uma história assim, era uma baboseira desse jeito. Não existe fundamento nisso. Não é porque o preço ele voltou por uma região máxima que ele vai bater ali e vai voltar. Independente de quantas vezes ele fez isso. Porque olha só, o preço bateu lá e voltou 3 vezes. A quarta vez ele tem mais chances de voltar, porque a primeira perna, a segunda perna, a terceira. Não existe isso. Todo ponto do gráfico é 50% de chance. Inclusive, quem diz o contrário não tem como te provar isso. Eu desafio, inclusive, continua aí a minha saga de desafiar as pessoas na internet e ninguém aceita meu desafio. Continua a saga de encontrar alguém que prove o contrário. Que prove que existe um ponto do gráfico que se o preço tocar ali, tem mais chance de ele continuar uma tendência ou de reverter. Então, suporte e resistência, né? Beleza. Depois entra a estratégia de análise técnica, né? O que seria, na minha definição, uma análise técnica? Você utilizar ali um indicador, um conjunto de indicadores, que seria um setup, para você buscar uma confluência e isso aumentar a sua assertividade e melhorar os seus resultados. Não funciona assim também. Matematicamente falando, todo indicador ele foi desenvolvido por um matemático. Tá, não todo, né? Estou sendo meio burro generalizando, mas a maioria dos indicadores foram desenvolvidos por um matemático, né? Levando em consideração isso, a gente não pode dizer que existe uma determinação racional na hora do clique, né? Até porque o indicador, matematicamente falando, ele é utilizado para mostrar o que aconteceu no passado. E existe uma primícia muito forte no mercado financeiro que a galera descarta, que é o quê? O que aconteceu no passado não vai acontecer no futuro. Antigamente, ainda se dizia que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Hoje, já sabe que o que aconteceu no passado não vai acontecer no futuro. Por quê? Porque o mercado ele é cíclico, mas ele está em constante expansão. Imagina o universo. Quando você olha, por exemplo, uma foto da Via Láctea, ou de uma galáxia qualquer, ou de um conjunto de galáxias, você vai ver o universo girando. Só que ele está girando e se expandindo como uma espiral. É assim que funciona o mercado financeiro, né? Por conta disso, a base de informação que o indicador tem, por exemplo, sei lá, hoje eu estou gravando esse vídeo, imagina que hoje é dia 1º de janeiro.
Programei um indicador e vou começar a rodar. A base que ele tem é do dia 1º para trás. O que aconteceu para frente, a expansão, não tem como prever e não tem chance nenhuma dele maximizar o acerto acima de 50%, que seria coincidentemente o mesmo acerto que eu teria se eu não tivesse usando o indicador. Olha que curiosidade, né? Eu teria a mesma taxa de acerto usando o indicador e não usando o indicador. Aí algumas mentes brilhantes, que não tem nem a 7ª série primária, pensam o seguinte: cara, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar então um setup onde eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 10, 50 indicadores. O teu setup vira uma árvore de Natal, a única coisa que você vai conseguir é diminuir a frequência do clique. Então, por exemplo, um indicador, imagina que você tem uma estratégia que você está operando um indicador. Esse indicador ele vai te dar uma média, sei lá, ou dar um exemplo aqui, tá? De 100 entradas por mês. Se você colocar 10 indicadores e esperar que a confluência desses indicadores forme a confluência e você consiga executar a ordem, vai cair de 100, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem umas cabras bem aqui, está desfocado. Isso aqui, bem aqui, é cabra e elas estão berrando. Não sei se dá para ouvir, mas vamos lá, voltando ao foco aqui. Se você coloca um indicador, ele vai te dar 100 entradas por mês, com 50% de taxa de acerto. Se você coloca 10 indicadores e espera a confluência deles, a única coisa que você vai conseguir é diminuir de 100 para 10 entradas. Porém, essas 10 vai manter a taxa de acerto de 50%, ou seja, você vai continuar tendo a mesma probabilidade de acertar uma entrada, só que agora com menos frequência. Na minha opinião, tem até um ponto positivo, a galera não sabe qual é, mas eu vou falar aqui. O ponto positivo é que quando você abaixa a frequência, você tende a ser mais lucrativo, porque você consegue qualificar melhor as operações, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem que tomar uma decisão de desarmar uma bomba e você tem que cortar o fio certo ou tem que acertar uma combinação. Você concorda comigo que por mais arriscado que seja, você tem mais probabilidades de tomar uma melhor decisão se você tiver mais tempo? Imagina, eu vou te dar 5 segundos para você desarmar a bomba, mas peraí, eu vou te dar agora 5 dias para você desarmar a bomba. Você concorda comigo que com mais tempo você tem mais chances de ter êxito? Ou seja, a mesma coisa acontece no trade também. Quando você diminui a frequência, você ganha tempo. Você está diminuindo a frequência, então você está ganhando tempo para melhorar a sua tomada de decisão. Isso não é uma característica, inclusive, quando você melhora, isso descaracteriza o resultado vindo do indicador. Entendeu? Então, quando você diminui a frequência, você monta ali um setup com 10 indicadores. Eu nem gosto disso, não gosto de recomendar esse tipo de coisa, mas tecnicamente funciona. Você monta um setup ali com 10 indicadores, uma confluência de 10 indicadores. Ele vai fazer diminuir a sua frequência de clique e a frequência de clique tende a te fazer ficar mais eficiente, mas não é por conta do indicador, é porque você diminuiu a frequência de clique. E a pior de todas, na minha opinião, análise fundamentalista. Rapaz, tá aí uma coisa que eu vou ser reteado nesse vídeo, mas eu já estou acostumado com isso. A análise fundamentalista. Quantas pessoas temos de plantão na internet que se acham o bambambam do mercado financeiro porque eles vão abrir ali o calendário econômico, então vão tentar fazer uma análise macroeconômica e etc. e blá, 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 blá. E quando vão executar a operação, eles têm a mesma chance de acertar um trade do que a minha filhinha de 4 anos, que não sabe nada de análise técnica, gráfica, fundamentalista, coisa nenhuma, que é 50%. Não importa o quão dedicado você seja para análise fundamentalista, o quanto você tente entender sobre a situação política, econômica no mundo. Inclusive, eu vou até dar um off aqui para vocês, é a análise que eu mais gosto, análise fundamentalista. Mas por quê? Porque eu sou um cara que eu piro muito com o lance de teoria da conspiração. É uma coisa que eu gosto, é meu hobby e tal, não faz mal para ninguém. E às vezes eu paro ali para ler as notícias que estão acontecendo, eu faço esse exercício de encaixar isso naquilo que eu faço no mercado financeiro. Agora, você não pode querer usar isso para tentar ganhar dinheiro no mercado porque você vai se dar mal. A análise fundamentalista, no máximo, ela é uma forma de te entreter, como me entretém, e para quem gosta de teoria da conspiração. Análise fundamentalista para trade não existe, não funciona, porque isso vamos voltar à raiz do problema principal, que é no mercado de varejo, a tomada de decisão
no cenário aleatório, vai me dar sempre 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Ó, independente se você opera análise gráfica, análise técnica e análise fundamentalista. Todos você vai ter a mesma chance... Aqui, ó, 3, né? Tava fazendo 4. 3. Todos você vai ter a mesma chance de acertar. 50%. Análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista. Todos você vai ter exatamente a mesma probabilidade de acertar. Basta você escolher qual aquele te satisfaz mais quando você errar. Porque é isso que vai acontecer. Quando você errar a operação, por exemplo, o analista gráfico ele diz que o mercado não respeitou. O analista fundamentalista diz que os institucionais manipularam o mercado. O analista gráfico vai dar desculpa à configuração do indicador, sei lá o quê. Então, assim, você só está escolhendo qual é a melhor desculpa que melhor vai te convencer. Ó, eu sei que algumas pessoas vão concordar, outras não vão concordar. Esse canal aqui é um canal de debate, de discussão. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Eu mesmo leio e respondo todos os comentários. Eu aguardo você no próximo vídeo e na próxima tentativa de ser cancelado pelos day traders. Valeu, falou, tamo junto e fui!